O nosso presidente Vladimir Aroldi, e muitos de nós somos testemunhas, tem sido o grande líder desse movimento em busca daquilo que foi o grande debate da eleição de 2018, inclusive do jargão menos Brasília, mais Brasil, repetido na nossa marcha no último mês de abril, na maior de todas as marchas, onde o próprio ministro Paulo Guedes reafirmou todos os compromissos. O presidente Aroldi, incansavelmente, tem feito essa defesa, porque compreende e acompanha no dia a dia a agonia, a angústia dos 5.700 gestores, dos 5.700 municípios que cada vez mais recebem demandas de políticas que Brasília impõe, do Oiapoque ao Chuí, como se fôssemos municípios com as mesmas características, necessidades e prioridades, enquanto que o dinheiro cada vez se concentra mais em Brasília, a divisão cada vez mais no conta-gotas, e a única solução para isso é a construção de um novo pacto federativo. Portanto, para falar sobre esse tema, das nossas pautas, das nossas lutas, o nosso presidente Vladimir Aroldi. Eu quero inicialmente saudar o nosso presidente Juarez Ponticelli, aqui da nossa Federação dos Municípios Catarinense, a nossa FECAM, dizer a vocês da satisfação em ter o Juarez como um parceiro, como um amigo, um parceiro que conhece, que tem experiência e que tem nos ajudado sobremaneira a que a gente possa fazer com que a pauta municipalista no Congresso Nacional possa avançar no Congresso Nacional, com o governo federal e também no Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero fazer esse registro aqui de público, te agradecendo, Juarez, por esta parceria, por essa compreensão e por esse entendimento muito claro do que é a vida de cada gestor, não só de Santa Catarina, mas de todo o Brasil. Muito obrigado por tudo que você tem nos ajudado nesse sentido. Eu quero saudar o prefeito Mantovani, que é o nosso coordenador aqui da região sul e que muito bem está representando a nossa região em todos os eventos da Confederação Nacional de Municípios. Saudar o Hugo, que é um colaborador da nossa entidade aqui, ex-prefeito aqui de Santa Catarina e que tem sido um grande parceiro também. Saudar o deputado Marcos, em nome dele saudar, porventura, os demais deputados estaduais que estejam aqui, deputadas, enfim, cumprimentar cada prefeito, cada prefeita, vice-prefeito, vice-prefeita, vereadores e vereadoras, cada líder municipalista aqui de Santa Catarina, e eu sei que tem prefeitos e prefeitas, líderes municipalistas do estado do Ceará, também que estão prestigiando este evento aqui da FECAM. Então, quero cumprimentá-los também. Uma salva de palmas. Eu vou procurar ser muito breve aqui pelo adiantado da hora. Então, eu vou focar a minha fala aqui, presidente Portinelli, em duas situações. A primeira delas é a questão da cessão onerosa, o bônus de assinatura da cessão onerosa do pré-sal, que é onde a gente está botando toda a musculatura neste momento. Primeiro, nós temos que ter muito claro a seguinte situação. Isto é uma conquista da marcha que houve, como o presidente Porticelli falou, no mês de abril, de marcha de municípios a Brasília, onde o presidente Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, se comprometeram em colocar 10 bilhões de reais no caixa dos municípios
e dos estados da Federação Brasileira. Então, este bônus de assinatura, a assinatura deste leilão, deverá acontecer no dia 6 de novembro. E foi aprovado agora, há poucos dias atrás, no Senado Federal, a distribuição desses valores, pelos critérios de FPM e de FPE. 15% para estados e 15% para municípios. O valor do leilão deverá dar algo em torno de 106 bilhões de reais, no mínimo isto. 34 bilhões, a União deverá compensar a Petrobras, por conta de que a Petrobras já fez investimentos nesta ordem, nesses valores, nesses postos que serão leiloados. Portanto, deve ficar aí no caixa do governo algo em torno de 72, 73 bilhões de reais, o que daria 30%, 21 bi 800 milhões, mais ou menos. Ou seria 10 bi 900 para estados, 10 bi e 900 para os municípios brasileiros. Durante a discussão no Senado e a votação, surgiu algumas propostas de mudar os critérios de distribuição, e que nós não concordamos. Uma delas foi pela população, o que prejudicaria enormemente os médios e pequenos municípios do Brasil. Então, a gente conseguiu controlar isso no Senado Federal. A outra situação, e que ganhou corpo agora na Câmara dos Deputados, é uma distribuição via Lei Candir, que nós também não concordamos. Nós estamos muito focados na distribuição através dos critérios de FPM e do FPE. Também acho que na Câmara dos Deputados, agora com a mobilização do dia 17, na última terça-feira, e alguns de vocês participaram lá conosco na terça-feira passada, nós conseguimos convencer a Câmara dos Deputados que a melhor distribuição é, sim, pelos critérios de FPM e FPE. Eu sei que nós somos aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, estados produtores. E a Lei Candir seria algo também interessante para nós. Mas, tanto pelos critérios de população, quanto por critérios de Lei Candir, o Estado de São Paulo ficaria com 30% do valor, o que não é justo com os demais estados e os demais municípios da Federação Brasileira. E Lei Candir é outra situação. Isto é bônus de assinatura do pré-sal, da seção onerosa do pré-sal. Isto não é royalties de petróleo e isto não é Lei Candir. A Lei Candir, nós estamos trabalhando uma outra situação, uma outra forma de compensação, que é através do royalties do petróleo, a parte do governo federal, que fica com a União, né? E a União, através também de uma proposta, de um compromisso do ministro Paulo Guedes, na marcha, disse, não, nós vamos pegar 30% desse fundo social, que é a parte do royalties do petróleo que fica para a União, para fazer a compensação da Lei Candir. E essa matéria nós estamos discutindo com o Congresso Nacional e com o governo do presidente Jair Bolsonaro para compensar a Lei Candir, o que daria algo em torno de 6 bilhões de reais. Aquele famoso 1,5% que todos os prefeitos e prefeitas têm isso gravado. Quando é que vem aquele 1,5% prometido na marcha? Os 6 bilhões de reais. 1% é 4 bi, 1,5% daria 6 bi. É deste fundo social para compensar os estados exportadores. E aí, evidentemente, que nós estamos discutindo com o governo de que forma faz essa compensação, através de quais os critérios vai haver. A princípio, estamos trabalhando 1/3 por Lei Candir, 1/3 por fundo de exportação e 1/3 pelos critérios de FPM e FPE. Então,
é uma proposta, é uma promessa da marcha que nós estamos trabalhando. Então, Lei Candir e royalties do petróleo não tem nada a ver com esse recurso do bônus de assinatura. Isso é um dinheiro do governo federal, que o governo poderia ficar com ele. Mas como houve o comprometimento do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes na marcha, eles estão fazendo uma espécie de apoio financeiro a estados e municípios. E nós precisamos fazer isso acontecer desta maneira no Congresso Nacional, agora na Câmara. Porque se nós mudarmos os critérios na Câmara dos Deputados, isso volta para o Senado, que aprovou desta maneira. Então, o nosso pedido agora na terça-feira, para mais de 50 deputados que passaram lá pela nossa mobilização, e no final da mobilização, a participação do presidente Rodrigo Maia, que confirmou trabalhar para que o bônus de assinatura possa ser distribuído pelos critérios de FPM e de FPE. Então, aqui um primeiro pedido. Nós temos que ficar monitorando isso, né? Conversando com os nossos deputados federais, as nossas deputadas, para que aprovem isso o mais rápido possível por esses critérios, para que a gente possa ter esses recursos, talvez, e essa é a intenção do governo federal, né, já no dia 23 do mês de dezembro, depositado na conta dos estados e dos municípios. Porém, tem uma situação que, se o valor ultrapassar a 5% dos 106 bilhões, o que seria bom para nós teríamos um valor a mais também, né? Se esse valor ultrapassar 5% deste valor, o governo fará a cobrança das empresas vencedoras em 2 etapas. Então, provavelmente, entraria uma parte desse recurso agora no finalzinho do ano e outra parte do recurso no ano que vem, o que seria também interessante para todos nós. Então, este é um recurso que nós estamos acreditando muito nele, porque é um recurso novo, não tem nada do orçamento atual, é recurso que vai entrar para a União. E aí, aquilo que o presidente Juarez fala, começa aí, efetivamente, a praticar o discurso do mais Brasil, menos Brasília, que não tem nada contra Brasília, mas o discurso, o chavão é no seguinte sentido, é de colocar mais dinheiro lá na ponta, lá onde as pessoas vivem, lá para o gestor local poder prestar serviços de melhor qualidade à população brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é cessão onerosa. Ajudem o prefeito, a prefeita, já começar a falar com o seu deputado, a sua deputada, para que esta matéria possa ser aprovada o mais rápido possível na Câmara dos Deputados e que mantenham os critérios aprovados pelo Senado Federal. Então, amanhã à tarde eu vou ter um encontro a pedido do presidente Rodrigo Maia, já com o deputado Francisquini, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados, para que a gente possa, né, dar o encaminhamento rápido a esta votação lá na Câmara dos Deputados. Vamos ver se tem como queimar algumas etapas para que a gente possa chegar antes do dia 6 de novembro com essa matéria concluída na Câmara dos Deputados e que a gente não tenha nenhum problema quanto ao repasse no final deste ano ou mais tardar no início do ano que vem. Então, essa é a questão da cessão onerosa. A outra situação é no que diz respeito às reformas, e especificamente a reforma previdenciária. Na Câmara dos Deputados não incluíram estados e municípios. Está tramitando lá no Senado Federal, né? E também, além de não incluir os municípios, o relator da matéria incluiu no seu relatório, e isto foi aprovado, a proibição da migração dos municípios que estão no regime geral poderem migrar para o regime próprio. Ora,
Se nós incluirmos os municípios no regime, na reforma previdenciária, nós temos aí 2.108 municípios no Brasil que possuem o regime próprio de previdência, que estão neste regime. Nós vamos ter, em 4 anos, uma economia de 41 bilhões de reais. E nos próximos 10 anos, uma economia de 170 bilhões de reais. Para onde vai esse recurso? Fica no orçamento de cada município, para que a gente possa investir saúde, educação, assistência social, obras de infraestrutura. Então, o Congresso Nacional precisa compreender isso, a necessidade de incluirmos os municípios na reforma previdenciária. E se deixar para incluir os municípios através de uma legislação estadual, olha a bagunça que isso vai gerar. Se Santa Catarina incluir, através da lei estadual, automaticamente os municípios de Santa Catarina estarão incluídos na reforma previdenciária. Mas se o Rio Grande do Sul não conseguir fazer esta matéria passar na sua Assembleia Legislativa, os municípios do Rio Grande do Sul não estarão incluídos na reforma previdenciária. Olha o que isto vai causar. Eu, município do mesmo país, que sou do regime próprio, estou na reforma da Previdência. Mas o município do estado ali do lado, que é regime próprio, não estará adotando as novas regras. Isto não é legal para o Brasil. Isto vira uma bagunça generalizada no país. Então, a gente entrou com uma emenda, 2 emendas, na verdade, do senador Lazier Martins, ali do Rio Grande do Sul, né, incluindo automaticamente os municípios na reforma previdenciária. E a segunda emenda é suprimindo o parágrafo 22 do artigo 40 do relatório aprovado na Câmara dos Deputados, que proíbe a migração dos 3.460 municípios que estão no regime geral para o regime próprio. Nós teríamos uma economia, se os municípios que estão no regime geral migrassem para o regime próprio, só nesses 3.460 municípios, uma economia na ordem de 10 bilhões de reais ao ano. Então, a nossa economia, nos primeiros 4 anos, nos 2.108 municípios que estão no regime geral, que é de 41 bilhões de reais, passaria para 81 bilhões de reais. Nós ficaríamos, e aí o Congresso precisa compreender isso, e o governo também, que nós ficaríamos um pouco menos dependente dos governos intermediários e do governo central, por conta do aumento automático do orçamento de cada município brasileiro. Isso não é legal. Isso é autonomia do município. É o prefeito, o gestor local, junto com seus colaboradores, é que devem decidir qual o regime que o município deseja participar. Então, isto fere a autonomia municipal. E nós não podemos concordar com isso. Isso tem que deixar decisão para cada município do Brasil. Então, isto tudo são matérias importantes, sem contar que esses 3.460 municípios que estão no limite de gasto com o pessoal, e boa parte deles em alguns estados da Federação Brasileira, como é o estado mais crítico, o estado da Bahia, que estão extrapolando, chegando a 70%, 80% de investimento em folha de pagamento do seu orçamento, praticamente enquadrariam essa situação estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ah, mas os prefeitos da Bahia estão colocando muita gente nos seus quadros de funcionário, em CCs, em concurso público? Não. Isto tudo é outra historinha lá que a gente conhece muito bem, que é por conta dos programas federais, subfinanciados, e programas federais a gente faz só com pessoas, com profissionais, com mão de obra. Precisa da contratação.
Isso é que tem feito com que os gestores de todo o Brasil aumentassem nos últimos anos o seu índice de gasto com o pessoal por conta dos programas federais, que a União acabou, nesse mesmo período, se afastando da prestação de serviços públicos. A população brasileira criou programas federais, todos subfinanciados, e nós tivemos que buscar a contratação de pessoas. A prova maior é a questão da saúde. Lá nos anos 80, a União tinha 800 mil trabalhadores em saúde e nós tínhamos 40 mil. Hoje, a União tem 80 mil trabalhadores em saúde e nós temos 1.600.000 trabalhadores. Isso é a prova que ela se afastou da prestação do serviço de saúde, passou isto através de programa para os municípios e nós começamos a aderir aos programas e ter que contratar profissionais para atender a nossa população, que ela não faz mais. Então, tudo isso precisa ser compreendido pelo nosso Congresso Nacional. E é evidente que, além disso, além da reforma previdenciária da cessão onerosa, tem uma outra reforma que começa a ser discutida também no Congresso Nacional, que é a reforma tributária, e que nós temos que estar atentos a isto. Essa reforma mexe com a nossa vida. O Pacto Federativo, o grupo de trabalho do Pacto Federativo, do novo Pacto Federativo, e que nós estamos discutindo com o governo, com a participação de deputados e senadores lá no Ministério da Economia, e nós temos um assento neste grupo, né? E a gente está cuidando muito na discussão do Pacto Federativo, é o seguinte: quais são as atribuições de cada um dos entes federados? Isso precisa ficar claro. Qual é a atribuição da União, quais são as atribuições dos estados e quais são as atribuições dos governos locais, para que a gente possa, aí sim, começar, dentro da reforma tributária, discutir qual é a minha participação nesse bolo. Mas tem algumas premissas da reforma tributária que a gente não abre mão. Por exemplo, não compartilhar toda a arrecadação da União. Nós estamos sofrendo isso há 31 anos. Não é possível que a gente não tenha aprendido. Lá a Constituição de 88, mais ou menos bem, ela disse quais eram as atribuições de cada... deixou específico quais eram as atribuições de cada ente da Federação Brasileira e, mais ou menos bem, também a distribuição dos tributos, dos impostos. Está expresso na Constituição a obrigação da União compartilhar com estados e municípios impostos. O que é que todos os espertos que passaram pelo Palácio do Planalto fizeram e pelo Ministério da Economia fizeram, acabaram criando contribuições que não são compartilhadas conosco, diminuindo até a carga tributária dos impostos, e aumentando contribuições porque não compartilha com a gente. Então, não dá para, numa reforma tributária, nós abrirmos mão, né, de não compartilhar sequer uma arrecadação da União. Pode o presidente Bolsonaro não fazer isso, mas o próximo presidente que entrar, com certeza, vai aumentar a taxação do imposto da arrecadação que não é compartilhada conosco e pode até diminuir aquilo que compartilha com estados e municípios. E eu falo isso do imposto seletivo, que nas duas propostas que tramita no Congresso Nacional não é compartilhado com a gente. Ah, mas o imposto seletivo da proposta do Baleia, que tramita na Câmara, ele é acanhado, só trata de cigarros e de bebidas, não tem nada disso. Depois tu aumenta a incidência dos produtos dessa taxação e acaba prejudicando mais uma vez estados e municípios. Não dá para não aumentar a arrecadação dos municípios numa reforma tributária. É a grande oportunidade do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes cumprirem o discurso do mais Brasil, menos Brasília, através da reforma tributária, botando mais recursos lá na ponta. O imposto sobre o básico e serviços, o IBS, na reforma que tramita na Câmara, ele é um pouquinho mais acanhado. É só 5 impostos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E aí eu quero deixar, atentem bem para isso.
Quando vocês ouvem o discurso dos parlamentares, do governo, você ouve dizer o seguinte: o IBS vai ser composto por 5 impostos, 3 da União, 1 dos estados e 1 dos municípios. Mas, que conversa boba, perdoa a expressão, mas que conversa boba é esta? Não tem nem maldade, mas tem desinformação. PIS, COFINS e IPI. O IPI é de quem? Ele é nosso ou ele não é nosso? Ele é nosso, ele forma o FPM. E isso está estabelecido lá na Constituição apenas o seguinte, que quem fará a arrecadação, que quem tem a competência para arrecadar é a União. Mas ele é um imposto que tem participação de estados e municípios. Então, o IPI é nosso também. Segundo, ICMS dos estados. A Constituição deu a competência para o gestor intermediário arrecadar esse imposto. Mas tem uma cota à parte que é nossa, estipulada pela Constituição Federal, de 25%. O ICMS, IPI e ICMS são nossos. E o ISS é todo nosso. Então, o IBS não é um imposto, não vai ser a formação de um imposto único com a participação de um imposto municipal. Vai ser com a participação de 3 impostos municipais. E hoje nós participamos com 22% do que é arrecadado desses 5 impostos fica para a gente. Então, para começar uma discussão, nós não podemos ter menos de 22% de participação no IBS. Muito pelo contrário. Nós precisamos aumentar para 25%, 26% ou 27%. Até porque o imposto que mais tem crescido no Brasil nos últimos anos é o ISS. Então, isso nós precisamos ter muito claro. Mas vai passar a proposta do Baleia Rossi, que está na Câmara, vai andar a proposta do Raul, que está no Senado. Nós entendemos que deverá haver uma unificação de propostas. Tem que aguardar a proposta que o governo está pretendendo e está trabalhando para encaminhar para o Congresso Nacional. Tem que fazer o presidente Davi, o presidente Rodrigo Maia, entender que precisa se reunir com o governo federal para construir uma única proposta. Senão nós ficamos batendo cabeça entre nós. E o que é que está acontecendo? Os municípios vão ter prejuízo, especialmente os municípios de produção primária, com pouca população, porque está focado muito no consumo, essa coisa toda. Então, nós temos que estar atentos a isso. É um momento de discutir, acredito que está chegando. Estou tentando, no dia 22 de outubro, agora, levar o governo, no momento, naquele dia, o Senado, e depois, num terceiro momento, a Câmara dos Deputados, e aí vou convidar os prefeitos e os secretários de Fazenda que, porventura, estiverem interessados nesse assunto, que estão trabalhando mais com esse assunto, para estarem presentes com a gente lá em Brasília, para que a gente possa fazer um debate mais aprofundado dessa matéria que é extremamente importante para nós. Eu já passei do meu tempo, eu vou encerrar dizendo para vocês, aprovamos na semana passada, por conta da mobilização, a nova lei de licitações, que agora volta para o Senado, com as modificações feitas, e muitas delas propostas pela Confederação. Já foi lido o relatório do ISS, daquela lei dos acessórios, que com isso nós resolveríamos o problema da liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Já foi lido o relatório na terça-feira passada. Esta semana, possivelmente, avance a discussão e tem até a possibilidade de ser votada também esta matéria. E o presidente Rodrigo Maia, na terça-feira, se comprometeu de, nas próximas 3 ou 4 semanas, colocar em votação no plenário da Câmara a questão do aumento do 1% do FPM para o mês de setembro. Então, eu quero agradecer muito cada um
de vocês que puderam estar com a gente lá e aqueles que não puderam, mas que ligaram para os deputados, pedindo o comprometimento deles com a pauta municipalista. Então, eu acho que nós temos aí, nos próximos dias, algumas coisas, algumas matérias que serão determinantes para nós, para o encerramento dos nossos mandatos e também para a questão estruturante da gestão local no Brasil. Quero agradecer muito, presidente, mais uma vez o convite por estar aqui, né? E é muito bom sempre estar em Santa Catarina e poder rever os amigos aqui, buscar aqui uma dose de força, de fé, de esperança, de entusiasmo, para que a gente possa continuar aí lutando pelo fortalecimento da gestão local. Parece que o governo está compreendendo de que, fortalecendo a gestão local, nós vamos poder melhorar os serviços prestados para a população brasileira. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem de fé, de otimismo. Se puderem, durante essa semana, fazer uma ligação para o deputado federal, para o seu deputado, para a sua deputada, por favor, liguem pedindo para que eles agilizem a votação da sessão onerosa e que votem conforme foi aprovado no Senado Federal. Quero deixar um abraço a todos, mais uma vez parabenizar o presidente Juarez pelo grande trabalho que vem fazendo frente à nossa FECAM. Tem uma proposta que foi aprovada também a semana passada, a nova lei das entidades estaduais, das micro-regionais e das nacionais. Isso é importante observar isso. Nós estamos trabalhando com a Simone Tebet para que ela indique o mesmo relator, que é o relator, o senador Lazer Martins, que tabelou muito com a gente, praticamente colocou no seu relatório aquilo que nós sugerimos para ele, e a matéria foi aprovada desta maneira, o que vai facilitar um pouco a vida das nossas entidades. Então, muito obrigado, que Deus nos dê sabedoria, paciência, sensibilidade, para a gente ajudar a construir um Brasil melhor do que esse que está aí. E o trabalho, a luta de cada prefeito, de cada gestor municipal, secretários, vice-prefeitos, ela é extremamente importante para que a gente possa, sim, melhorar o Brasil e melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Eu quero aqui, junto com o Mantovani, com o Hugo e com tantos outros colegas, testemunhar o grande trabalho que o presidente Vladimir Aroldi tem feito pela nossa instituição. Ele tem um poder de articulação e de aglutinação muito forte, tem conseguido sensibilizar, especialmente o Congresso Nacional, a Câmara, o Parlamento, tem dialogado bem com o governo. Eu quero pedir uma calorosa salva de palmas de agradecimento ao nosso presidente, ao tempo que lhe entrego esse certificado.